Eu já trabalho, mas quero estudar. Se tenho filhos, cuido do meu lar. E estudar onde quiser, quando puder, no PC, tablet ou celular. Moro longe, quero me formar. A hora que eu tenho é depois de almoçar. Praticidade tem um nome, polos em todo o país. Online posso me formar. EAD, Unicesumar tem qualidade de ensino pra você criar. EAD, Unicesumar, você escolhe a hora que quer estudar. EAD, Unicesumar em cada canto do Brasil, porque melhor não há. EAD, Unicesumar, do meu jeito, no meu tempo, em qualquer lugar. Olá pessoal, estamos de volta com a nossa terceira aula de comunicação empresarial e negociação. Como é que vocês estão? Já fizeram o mapa? Estão com dificuldade? Já fizeram atividade 1 e 2? Gente, lembra que a atividade 1 vale 1 ponto, hein? Não vai deixar para fazer, na verdade, não vai não fazer, né? Porque um ponto é um ponto, né? Um ponto salva muita gente. E o mapa? Se você está com dúvida no mapa ainda, esta aula hoje é para você que está com dúvida. Vamos falar sobre conceitos e processos de negociação. Unidade 4 do livro, se você quiser ir acompanhando por ele. Quais os objetivos da aula de hoje? Acompanha comigo. Compreender os conceitos de negociação e os seus objetivos, certo? Porque toda negociação tem um objetivo. Conhecer os processos da negociação. Entender quais são as variáveis de uma negociação. Desenvolver habilidades, importantíssimo isso, habilidades para negociadores e aprender a planejar uma negociação. Pessoal, mas afinal de contas, o que é uma negociação, né? Nós já falamos aí tanto em negociação desde a nossa primeira aula, o que é efetivamente uma negociação? Lá na página 27 do livro temos então a definição de que a negociação é um processo no qual duas ou mais partes buscam um acordo para determinar o que cada uma delas deverá dar ou ganhar, ou fazer e receber, numa transação entre elas. Ou seja, não existe negociação sozinho, né? Ninguém negocia sozinho, negocia de si consigo mesmo. Na verdade, assim, a gente negocia consigo, né? Fala assim, essa semana eu vou fazer uma dietinha para no fim de semana poder comer uma pizza. É uma negociação que você está fazendo com você mesmo. Se você conseguir cumprir, no final de semana você ganha a sua pizza. Às vezes você ganha a pizza mesmo sem cumprir, né? Mas daí é negociação com você mesmo. Você tem as suas táticas e estratégias, né? Mas então, na negociação, pessoal, pelo menos 2 pessoas envolvidas. Pode ter mais? Claro que pode ter mais. Podem ter diversas pessoas envolvidas. E qual que é o objetivo? Resolver um conflito, né? Você tem algo que alguém quer. Alguém quer algo que você tem, ok? E aí, como é que nós vamos fazer para chegar num acordo? Porque o acordo, ele é o ponto final da negociação, ok? É a conquista da negociação. Então, mas negociação é só para produto? Não, gente, serviço, tá? Um serviço, você presta um serviço que uma pessoa está precisando, né? A pessoa vai atrás de você, porque você presta um serviço específico, por exemplo, eu gravo vídeo, né? Eu dou aula, então eu estou oferecendo um serviço para quem? Para a instituição. Qual foi o acordo que eles fizeram comigo? Eu faço as aulas, eles me pagam. Ué, não é assim que funciona? É um serviço que eu estou oferecendo para eles. Então, a negociação é praticamente isso. Uma transação que acontece com o objetivo de dar ou ganhar algo, depende de que lado você está, ou fazer ou receber algo. Beleza? Entendemos então o que é negociação? Precisamos entender perfeitamente, gente, isso é muito importante. Você tem que conhecer o processo de negociação para evitar erros, tá? Planejamento é tudo nessa vida. Por quê? Porque sem planejamento não se faz nada, né? Pessoas que não se planejam, pessoas que não trabalham com uma agenda organizada, com uma estrutura organizada, vai dar errado. E antes de eu falar para vocês sobre como funciona o processo de negociação, eu quero mostrar
trazer para vocês uma citação que está lá na página 145 do nosso livro. Acompanha lá comigo? É possível negociar, ser eficiente, obter sucesso na negociação, deixar o cliente feliz sem abrir mão do que não se deve. Como assim, prof? Como assim? Isso significa que você pode ter uma boa negociação que seja eficiente, que seja eficaz, que tenha resultados agradáveis para você e para o seu cliente sem ser antiético. Gente, a ética nós vamos estudar na próxima aula. Ética é um negócio muito sério, tá? Sabe aqueles espertinhos que negociam achando, aqueles que negociam passando a perna? Gente, como é ruim isso? Como é ruim você, a pessoa como cliente, coloque-se no lugar do cliente, né? O cliente vai com toda a boa intenção de negociar, ele sai com o produto, mas sabe que foi passado a perna. Você acha que ele vai voltar? Não vai, não vai, não volta. E é pior do que isso, pior do que não voltar. O que ele faz? Ele faz uma propaganda negativa de você e do negócio, tá? Meninas, pensem aí num salão de beleza que fala que usa os melhores produtos, que faz só produto profissional. Chega na hora, eu já passei por isso, eu tô falando porque eu já passei por isso. Chega na hora de fazer lá a tintura, fazer as luzes, fazer o negócio no cabelo, você não vê o produto que a pessoa está usando, mas ela diz que está usando um produto bom. Teu cabelo cai, teu cabelo fica seco, teu cabelo... Puxa, mas que produto é esse que você me ofereceu? Você me falou e cobra por um produto caro, cobra por um produto profissional. Só que depois você vê o resultado, ficou horrível. Isso é uma negociação boa? Isso foi uma troca justa? Você recebeu aquilo que você queria? Ela te ofereceu aquilo que ela estava dizendo que estava te oferecendo? É falta de ética, pessoal, tá? É sem vergonhice. Falando bem claro, falando português bem claro, é sem vergonhice. Então, assim, não se esqueça que num processo de negociação, você está lidando com gente, com seres humanos, tá? Ser humano tem sonho, ser humano tem projeto, ser humano tem objetivo. Poxa, pensa a pessoa que está comprando a primeira casa, né? A pessoa que vai casar, que está tendo seu filho, que está comprando o primeiro carro. Olha os sonhos, olha os valores que estão agregados nesse processo quando ela chega para negociar com você. Então, nós ainda não negociamos com robôs. Nossas negociações não são automatizadas. Apesar de várias empresas aí terem as ferramentas automatizadas para atender você, elas não negociam com você. Elas podem atender com respostas prontas. Mas o processo de negociação é humano, ok? Respeitar o ser humano. Você só vai ser respeitado se você respeitar o seu cliente, correto? Se você não respeita, você também não vai ser respeitado. Muito importante isso. Vamos então entender agora quais são os componentes do processo de negociação. Gente, a negociação é um fluxo, tá? Que tem entradas, transformação e saídas. Então, nós temos inputs, throughputs e outputs, ok? Você vai ver isso no livro, mas a tradução é essa. Inputs, entrada, throughputs, transformação e outputs, saída. E o que é isso? Tem esse gráfico, esse fluxo bem bonitinho que está desenhado no livro, eu vou colocar na tela para vocês terem uma ideia. As entradas são o quê? Diferenças individuais, valores pessoais dos envolvidos, interesses comuns, relacionamento humano, que acabamos de falar de relacionamento, participação no processo, uso da informação e do poder, comunicação, barganha e flexibilidade. Gente, o que acontece na entrada de uma negociação, né, nesse processo? Essa parte da entrada é justamente essa parte de estabelecer o relacionamento. Você tem os seus valores, o seu cliente tem os seus valores, ok? Você tem os seus objetivos, o seu cliente tem os seus objetivos. Você tem as suas diferenças, as suas individualidades, o seu cliente tem as suas individualidades. De que forma você vai colocar isso na mesa para começar um processo de negociação? Uma coisa muito importante, aquilo que você coloca na mesa na entrada, ok? Na entrada na negociação, vai resultar lá na sua finalização, na sua saída, no fechamento ou não do acordo. Porque tudo começa nesse processo de entrada. Se o seu cliente não se identifica com você, se o seu cliente não vai com a tua cara, se o santo não bate, ou se você não tem uma boa oferta para ele,
não vai nem acontecer o processo de negociação. Vou dar um exemplo que aconteceu comigo recentemente. Simples, muito objetivo. E fala sobre justamente essa questão da entrada. Por quê? Porque a comunicação faz parte desse processo de entrada, tá? Eu tenho violão. Eu toco violão e o meu violão quebrou. E aí eu precisava de um luthier. Luthier é a pessoa que conserta violão, conserta instrumento musical. Eu precisava de um luthier para poder arrumar meu violão. Então eu fui no centro da cidade, fui numa loja de música e pedi um contato, uma indicação. A loja me indicou o luthier que sempre faz trabalho para eles. Eu falei, ok, mas será que... Eu perguntei para o dono da loja, será que ele faz um orçamento pelo WhatsApp? Por quê? Porque eu sei a peça que quebrou. Eu sei o que aconteceu, eu sei a peça que quebrou, só precisa substituir, não vai ter que mexer mais nada. Não, ele faz, fica tranquila, pode mandar mensagem para ele que ele responde rapidinho e faz o orçamento. Você só manda foto para ele. Ok. No dia seguinte, peguei e mandei mensagem pelo WhatsApp para esse luthier. Eu mandei a mensagem, eram umas 10 horas da manhã. No WhatsApp nós temos a sorte de saber se a pessoa leu ou não a sua mensagem, né? Em alguns casos, alguns desabilitam essa função. Ele leu minha mensagem. Deu meio-dia, não recebi nenhuma resposta. Eu mandei, bom dia, tudo bem? Meu nome é Silvia, eu tenho um violão que quebrou a peça tal. Gostaria de ver contigo se você pode fazer um orçamento para mim, para conserto dessa peça, substituição no meu violão. Ele não me respondeu. Deu 2 da tarde, ele não me respondeu. Deu 4 da tarde, ele não me respondeu. No dia seguinte, ele não tinha me respondido. Aí eu mandei uma mensagem para ele. Pensei, poxa, eu acho que eu devo ter falado com a pessoa errada, né? Mandei uma mensagem, falei, bom dia, amigo, tudo bem? Você me confirma se esse número tá certo? Se você é o fulano de tal? Se você realmente trabalha com isso? Porque se não for você, eu preciso daí correr atrás de alguém da pessoa de quem faz esse serviço. Passou umas 3 ou 4 horas, ele respondeu assim só, deixa o violão na loja, mais nada. Aí eu respondi assim, eu falei, tá, mas você não faz um orçamento online, né? Não posso te mandar foto e você vê pra mim? Ele respondeu de novo, deixa o violão na loja. Cadê? Eu nem tentei negociar, sabe? A entrada do processo já não foi certa, já estava errada. E se você trabalha com redes sociais, com mídias sociais e faz esse primeiro contato com o cliente por esses caminhos, por essas ferramentas, muito mais cuidado, tá? Porque quando você trabalha com essas ferramentas, a pessoa não está vendo seu rosto. Ela não está ouvindo a sua voz, ela não sabe que tom que você está falando. E às vezes a gente escreve alguma coisa que sai num tom totalmente diferente daquilo que a gente realmente gostaria de falar. Da forma como nós gostaríamos de comunicar. Isso é muito perigoso, tá? Então é o que eu falei na aula passada. Ter alguém para cuidar especificamente dessas ferramentas é importantíssimo. Para você ter sempre um padrão de atendimento ao seu cliente, ok? Então, tem as entradas. Aí nós temos o processo. Se as entradas funcionaram, né, nós vamos para a negociação. A negociação é efetivamente a transação, a troca, o jogo, ok? É o processo de negociação. É aí que a comunicação vai, pegar solto ali. Porque é nesse processo que você vai convencer o seu cliente, ok? De que aquilo vale a pena, de que é vantajoso, enfim. A negociação deu certo, temos a saída. O que é a saída? É a solução do conflito, ok? É o fechamento do acordo, vamos olhar lá no slide, é o benefício, né, do conflito, ou seja, a pessoa saiu dali satisfeita com com o que ela queria, a satisfação da necessidade, o poder da persuasão, a conquista pessoal, ok? Então, entradas, negociação e saídas. Deu para entender como é que funciona isso? Gente, uma coisa muito... um exemplo que você pode levar para o resto da sua vida, que é uma coisa assim... Maior negociação que existe no mundo, casamento. Casamento. Como assim, prof? Olha, como que começa? Qual é a entrada do casamento? A entrada do casamento é quando conhece a menininha lá, o menininho, né? Se conhece e começa já no processo de se mostrar, né? Usa um perfuminho, penteia o cabelinho, põe a roupa mais bonitinha, põe um saltinho, passa um batom. As entradas, ok? Mostrar o que é, quais são os valores, quais são os objetivos. Qual que é a negociação? Aí se conquista, né?
Aí você passa para o processo de negociação, que é o quê? Vamos noivar, vamos casar, vamos comprar casa, já começa aí o processo de negociação. O que é a saída? O casamento, é o civil, é a hora que vai lá e assina no cartório a união. Percebe? Só que eu vou te dizer uma coisa. No caso do casamento, a negociação não termina ali, tá? Ela continua pro resto da vida. Gente, a gente negocia desde o dia que a gente nasce. Desde o dia que você nasce, que você começa a chorar porque você quer comer e você só vai parar de chorar se a sua mãe te der leite, você está negociando, tá? Tudo na vida é negociação. Você trabalha, você faz lá hora extra durante a semana para folgar no sábado, você negociou com o seu chefe isso. Tudo na vida é uma negociação. Para tudo nós usamos a negociação. Na nossa vida pessoal, na nossa vida familiar, nos nossos relacionamentos, na nossa vida profissional, na escola, na universidade. Quando você chora para o professor te dar aquela notinha, te dar aqueles 2 décimos a mais para você passar, é uma negociação. Ah, me dá um trabalho, prof, que eu faço. É negociação. Ok? E qual o objetivo final? Chegar num acordo, na satisfação das necessidades e resolver o conflito. Dentro deste processo de negociação que nós acabamos de falar, nós temos alguns estágios que é importante você conhecer porque vão te ajudar bastante na hora de fazer o seu mapa. Mas não só isso, vão te ajudar bastante na hora de elaborar o seu planejamento de negociação, ok? Você como futuro gestor tem que ter em mente que você não vai negociar somente com os seus funcionários, com os seus clientes externos, ok? Pense sempre que o seu cliente principal, como eu já falei lá na primeira aula, seu cliente principal e mais importante é o seu funcionário, tá? Um funcionário desmotivado, um funcionário que não está feliz com a vida, ele fala mal da empresa. Nós vamos ver isso na aula ao vivo, que uma equipe insatisfeita pode acabar com a imagem de uma empresa, tá? Mas vamos nas etapas, nos estágios da negociação. Nós temos 4 estágios, ok? O estágio de planejamento, o estágio inicial, o estágio de barganha e o estágio de fechamento. O que é cada um deles? Pessoal, preparação. Estágio de preparação é o primeiro estágio. O que é? Planejamento, ok? Você vai coletar a informação, você vai definir os objetivos da sua negociação, os seus, e você vai pensar em quais são os objetivos do seu cliente, do seu adversário do jogo. Negociação é um jogo, gente, é você e o adversário, tá? Então, quando eu falar adversário, a outra parte, ok? Então, você vai coletar informações sobre quem? Sobre o teu produto, sobre o serviço, ok? Por quê? Porque se o teu cliente, se o teu adversário tiver qualquer dúvida, você tem que estar na ponta da língua a tua resposta. Não tem coisa pior quando você vai procurar alguma coisa, um serviço, e você faz a pergunta e a pessoa olha, não sei, vou ver se alguém sabe. Aí vai lá pra dentro, fica 3 horas lá dentro, toma café, faz lanche, daqui a pouco volta. A gente não sabe. Poxa, né? Conheça, tenha domínio. Gente, informação é tudo. Quem tem mais informação domina a negociação, tá? Defina os objetivos, tá? O que você vai querer com essa negociação? Aonde você quer chegar? Que tipo de contrato você quer fechar? Conheça a outra parte. Crie alternativas. Pensa nas contrapropostas que ele pode te fazer e de que forma você vai lidar com essas contrapropostas. Quais são as suas estratégias para poder contornar essas contrapropostas que o seu adversário pode fazer, ok? Estágio inicial, ouça. Lembra que eu falei na primeira aula que ouvir no processo de comunicação, ouvir é mais importante do que falar? Por quê? Porque quando você está ouvindo, você consegue pescar ali, você consegue fisgar informações não ditas, tá? Informações que são valiosas, que ele não está verbalizando, mas que são intrínsecas no processo de comunicação, que ele está no processo, na argumentação inicial do seu cliente, tá? Então, ouça a outra parte, deixa ele expor os argumentos, deixa fazer as propostas e aí você expõe os seus argumentos, ok? Aí temos o estágio de barganha. Gente, barganha é a hora do jogo, é negociar de verdade, é uma hora de ceder, é a hora de fazer concessão, é hora de segurar um pouco, importantíssimo. Não faça as concessões logo de cara, todas as concessões. Espera, vai segurando. Vai vendo até onde o seu cliente vai, entendeu? Vai testando os limites,
vai vendo até onde vai devagar, não pode ter pressa. Quem tem pressa come cru, minha avó dizia isso. Quem tem pressa come cru, não pode ter pressa. Informação é importante, tempo é importante e poder é importante. Nós vamos falar sobre isso na aula ao vivo. Então, não tenha pressa. Vai tomar a tarde inteira? Vai tomar a tarde inteira. Pensa no seu objetivo, ok? Sempre lembrando, hora da barganha, estágio da barganha, vamos negociar com ética, ok? Sempre com ética. Não vamos fazer jogo sujo, jogo feio, sem vergonha, nada disso, porque é feio fazer essas coisas. E, por quarto, o estágio de fechamento. No estágio de fechamento, aí você vai sanar todas as dúvidas, deixar ele ler o contrato. Se ele tiver qualquer dúvida sobre o contrato, esclarece, não fica pressionando para assinar, tá? Vai rever o que foi acordado, não deixar nenhuma ponta solta para ter problema depois. Mas antes de eu encerrar essa aula com vocês, eu quero dar um exemplo assim que eu acho que é muito fortuito dentro disso que nós falamos agora de preparação, planejamento, conhecer, informação, tempo. Gente, a minha mãe eu acho que é uma das melhores negociadoras que eu já conheci. Pensa numa mulher que sabe negociar. É minha mãe. Para tanto que quando eu comprei carro, as 2 vezes que eu comprei um carro, eu levei ela junto para ela negociar, porque eu sei que ela consegue tirar um dinheirinho aí, diminuir o cifrão na hora de pagar a conta. Muito bem, alguns anos atrás, lá em 1996, ali, né? Nós fomos comprar um carro lá em Curitiba. E eu nunca mais vou me esquecer disso, porque nós fomos comprar um carro e nós chegamos na concessionária, eu acho que o carro custava 22.500, se eu não me engano, era mais ou menos isso, era um carro zero, era um Versailles. Zero, né? Só que pelado, não via nada no carro, não tinha ar, que na época não tinha esse costume, né? Você tinha que pedir. Não tinha ar, não tinha vidro elétrico, trava elétrica, só tinha direção hidráulica. Aí a minha mãe começou a pedir desconto, eles ficaram da 1 da tarde às 5 da tarde negociando. Tá vendo o que eu falo? Quando eu disse anteriormente ali que você não pode ter pressa numa negociação, 5 horas negociando, da meio-dia na verdade até as 5 da tarde, 5 horas de negociação, ok? E o vendedor falava que não dava para dar mais desconto, porque aquele já era o preço mínimo e tal, mas ele não contava com uma informação que minha mãe tinha. Minha mãe ficou sabendo, não sei de que forma, que aquele carro estava saindo de linha, que ele não seria mais produzido. E ela jogou isso na mesa, ela jogou isso como uma carta, ela falou assim, olha, eu sei que este carro não vai mais ser produzido, eu sei que ele está saindo de linha, porque o vendedor falava, mas esse é o último modelo que nós temos aqui na concessionária, esse já é o preço mínimo. Ela falava, olha, qual que foi a argumentação dela? É o último carro que você tem, é a última unidade que você tem aqui, e está saindo de linha. Eu quero desconto. Você não vai mais ter esse carro ano que vem para vender, vai vir outros. Se você não vender, ele vai ficar encostado, porque ele vai sair de linha. Quem que vai querer comprar um carro que saiu de linha, que não vai mais ser fabricado? Olha a argumentação. E aí ela começou a negociar. Gente, nós saímos de lá às 5 horas da tarde, ela levou o carro por 20.500, R$2.000 de desconto na época, né, em 1996, com vidro elétrico, trava elétrica e ar-condicionado. Fala pra mim se isso não é uma boa negociação. Mas veja, tempo de negociação, informação e poder de conhecimento. Entende? Então, esse é o sucesso da negociação, é quando funciona, tá? E o vendedor ainda ganhou uma boa comissão, pelo que eu fiquei sabendo depois, a mãe disse que ele não perdeu a comissão, que ele teve uma boa comissão. Então, assim, saber até onde você pode ir, tá? Mas não perder uma negociação por um movimento antiético, ok? Não perder uma negociação por um capricho pessoal, ok? Então, preparação, estágio inicial, estágio de barganha, estágio de fechamento. Na próxima aula, na nossa aula ao vivo, que começa daqui a pouco, vamos falar sobre imagem, tá? Desculpa, imagem falamos na semana passada. Vamos falar sobre as variáveis da negociação, ok? Sobre habilidades que o negociador tem que ter e sobre o planejamento da negociação. Não fez seu mapa? Faça seu mapa, faça sua atividade de estudo. Te encontro daqui a pouquinho na nossa aula ao vivo, na nossa live. Até mais! EAD, Unicesumado, meu jeito, no meu tempo, em qualquer lugar.